Olá, amigos do Jornal Impacto. Estamos aqui com a doutora Luciana Gluck-Paul. Ela vai falar um pouco sobre a jornada como advogada e ela está concorrendo agora ao 5º Constitucional. Doutora, qual é a importância de termos pela primeira vez uma mulher desembargadora representando a advocacia no Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Olá, bom dia. Olá, doutora Adriana, eu quero agradecer a TV Impacto pelo espaço, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. E, de fato, é um marco histórico nós termos um Tribunal de Justiça tão antigo, termos já tantos desembargadores representando a classe da advocacia e nunca uma mulher. E atualmente, desde 2023, na verdade, nós temos um dado muito importante, porque foi feito o censo da advocacia pelo Conselho Federal da OAB e foi constatado que aqui no estado do Pará, nós, mulheres advogadas, somos maioria. Então, nós vamos ter, a partir de agora, 4 vagas de desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nós já temos 3 desembargadores homens e vamos ter agora o preenchimento dessa última vaga. E a gente entende que precisa ser uma mulher advogada, precisa ser uma advogada para representar a classe. É claro que uma mulher não vai representar apenas as outras mulheres, nós representamos toda a advocacia paraense, nós representamos advogados e advogadas. Mas é muito importante que tenha uma mulher representando também a advocacia para ser justamente essa pluralidade, essa diversidade de gênero, para que nós tenhamos olhares diferentes. E nós temos olhares diferentes. E eu sempre digo que os espaços, o mercado de trabalho, ele precisa receber nós mulheres com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, com o nosso olhar humanizador, com o nosso olhar técnico-jurídico. E é diferente do olhar do homem. Não é melhor nem é pior, é apenas diferente. Então eu acho que é aí também uma reparação histórica da necessidade da gente ter uma representante mulher no Tribunal de Justiça, é uma valorização às mulheres advogadas e é muito salutar essa diversidade de diálogos, essa diversidade de conversa que a gente vai poder estar tendo nesse espaço, de ter, enfim, uma mulher representando a advocacia paraense. Tendo em vista, inclusive, que as nossas necessidades como profissionais são diferentes das necessidades dos homens. E assim, eu sei que vocês que estão nos ouvindo, tem muitas mulheres, mas também tem muitos homens. E eu sempre digo que essas pautas feministas, as pautas de reparação histórica relacionadas às mulheres, é uma pauta que não é só levantada por nós mulheres. Porque muitos homens, muitos advogados, eles têm esposas, namoradas, filhas, irmãs, mães, amigas. E com certeza tudo que a gente reivindica, tudo que a gente pleiteia como melhorias para a nossa vida profissional, para a nossa vida como mulher, são melhorias para todas essas mulheres que esses homens são cercados e que querem o bem. Então todas as reivindicações, com essas campanhas todas que a gente tem de combate ao assédio, campanhas contra feminicídio, contra a violência doméstica, são campanhas que jamais você que é homem, você que é advogado, você vai querer que uma mulher que você ame, que você tenha afeto e carinho, passe por uma dessas situações. Então nós temos que estar juntos nessa campanha, de ter mulheres nesses espaços, de ter mulheres nas lideranças, de olhar para as mulheres de forma diferente nesse aspecto, no sentido de que nós temos o dever de cuidado sobre nós. Nós temos uma pauta muito sobrecarregada sobre nós. Então, nós, por conta disso, já temos um olhar macro das coisas, de tanto sermos resolutivas em vários aspectos. Então, acho que nós merecemos, enquanto advocacia paraense, termos uma mulher no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, representando a advocacia paraense. Com certeza. E não menos importante, doutora, a cooperação entre os tribunais e a advocacia é uma pauta constante nos diálogos sobre a eleição à vaga de desembargo do 5º Constitucional. Qual a sua visão sobre como deve ser esse processo? Perfeito. O que acontece é que eu sempre digo, qual é a função principal do desembargador no Tribunal de Justiça? Julgar, certo? Mas eu penso que essa vaga que vai ser preenchida por um profissional advindo da advocacia, ela deve ser preenchida por um profissional que não vai estar apenas lá para julgar,
mas vai estar ali para ser o braço, a extensão da OAB, da advocacia, nos pleitos que a gente tanto pretende. Todas as dificuldades do nosso dia a dia de trabalho. Eu sou advogada há 21 anos, sempre fui advogada privada, advogada autônoma, com todas as dificuldades que a gente enfrentou quando surge o PJE, quando surge o PJ, quando surgem as audiências virtuais. Enfim, são entraves que a gente vai desenvolvendo a nossa profissão e esses entraves vão acontecendo. E no interior do estado, Adriana, é diferente. Sabes que quando eu começo a advogar, uma das primeiras causas que eu tive na vida, aos 22 anos, foi um tribunal do júri em Soure, na cidade de Soure. E eu, na época, não tinha esse intuito. Luciana, tu vai ser criminalista, tu vai ser civilista, tu vai ser tributarista. No início da carreira, a gente faz de tudo que aparece. E é isso, aos poucos a gente vai se especializando e vai tendo essa oportunidade. E eu começo a ver uma advocacia do interior, tanto a Luciana indo trabalhar no interior, em algumas causas que apareciam no interior do estado, mas a Luciana posteriormente que fica 12 anos servindo a OAB em vários cargos dentro do sistema OAB. E eu tive a oportunidade de rodar esse estado inteiro. E confesso para vocês que em algum momento eu fiquei até envergonhada daquilo que eu reclamava como advogada na capital, das dificuldades que eram muito diferentes da advocacia no interior do estado. Alguns interiores em que a gente tem um único magistrado, que muitas das vezes o magistrado não estava ali presente, ou que quando estava e eu quisesse fazer algum tipo de reclamação, era difícil reclamar daquele magistrado que era o único daquela cidade, que talvez não compreendesse de uma forma legal aquela minha reivindicação. A insegurança das mulheres advogadas nas estradas por esse nosso grandioso estado do Pará, que a gente sabe que é diferente, furar um pneu a gente sozinha num carro sendo mulher advogada, sempre ter que andar acompanhada. Então eu te confesso assim, que eu entendo que o desembargador, a desembargadora que vai preencher esse espaço advindo da advocacia, tem que ser um profissional que esteja de mãos dadas e abraçada com a advocacia. E conhecer a advocacia autônoma, privada, e conhecer a advocacia do estado inteiro, ter essa experiência, é algo muito forte que tem que estar inerente a essa candidata, que tem que estar inerente a essa pessoa que vai lá estar nos representando. Isso não é uma fala da Luciana, tá? Não é uma fala parcial. Isso é uma fala, inclusive, agora, essa semana, o presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Beto Simonetti, ele levanta os estudos sobre a obrigatoriedade de incluir a paridade e ele levanta uma bandeira para que se combata pessoas aventureiras de participar do processo do quinto, justamente ratificando a necessidade de que o representante, a representante da advocacia nos tribunais respectivos pelo quinto constitucional seja uma pessoa que vem da militância e que vem da prestação de serviço à classe, que de fato prestou esse serviço, conhece essa realidade e vai muito bem representar toda a classe nos tribunais. Alguns dos seus grandes feitos na OAB estão relacionados à interiorização e à capacitação dos advogados no Estado. O que esse aprendizado agrega nessa sua jornada do quinto constitucional? Perfeito. A interiorização está aqui dentro do meu coração. De fato, eu digo que foram 12 anos aí que eu estive à frente de vários espaços na OAB, que me tiraram muito tempo da minha família, muito tempo do meu escritório, mas que foi uma grande oportunidade de conhecer o nosso estado, de conhecer o interior do estado do Pará. Foi muito enriquecedor. A Luciana é outra pessoa, é outra profissional depois que eu tive essa experiência de vida. E eu sempre levantei muito essa bandeira. Eu, enquanto diretora da Escola Superior da Advocacia aqui no Pará, enquanto vice-diretora da Escola Nacional da Advocacia, que eu reparava que nós tínhamos muitos cursos na capital, muitos cursos em Brasília, mas nós não conseguíamos realizar muitos cursos no interior do estado. Então eu criei na época, lá na ESA Nacional, os seminários de interiorização da ESA Nacional. E o primeiro deles, lógico, eu trouxe para nossa casa e trouxe aqui para o Pará e fizemos aqui em Santarém, com muito carinho. Foi um grande evento na UFOPA. Veio gente do Brasil inteiro, professores do Brasil inteiro, representantes do Conselho Federal, todos aqui. Fizemos uma lindíssima festa, todos encantados com a nossa beleza, com a nossa culinária maravilhosa, com o nosso povo, porque nós somos um povo extremamente acolhedor.
E dessa forma, na verdade, tivemos todo esse brilho, tudo muito organizado, mas de fato o foco principal é a preocupação com a educação jurídica. Porque uma classe profissional de advocacia só vai ser forte, só vai ter poder de fazer mudança na sociedade se de fato nós estivermos preparados, atualizados. Então, desde o momento que eu tive esse convite, Luciana, venha atuar aqui na ESA, na Escola Superior da Advocacia. Qual é a nossa missão? A ESA é o braço acadêmico da OAB. E para que a OAB se preocupa com esse braço acadêmico? Porque não adianta nós termos trocentos advogados e advogadas que não se atualizam, que não estão ali fortalecidos. Porque a gente tem a obrigação de prestar um excelente serviço aos nossos clientes, ao nosso jurisdicionado. Como prestar esse excelente serviço se a gente estiver desatualizado, se a gente não conhecer as coisas? Então, o ensino jurídico, ele de fato é uma bandeira muito grande. O ensino jurídico, ele é muito importante, inclusive o Tribunal de Justiça tem a escola judiciária, uma escola fantástica, que justamente trabalha essas pautas para manter a qualificação dos servidores, dos magistrados, né, dos desembargadores, de todos que estão ali naquela engrenagem. Então, eu pretendo, obviamente, levar esse meu conhecimento para o Tribunal de Justiça, essa relevância que eu sempre conferi à educação jurídica, para me abraçar, porque não na verdade que precisa ser feito alguma coisa lá, já tem muita coisa feita, já é muito bom o trabalho que hoje atualmente está sendo capitaneado pela desembargadora Célia, que temos uma escola judiciária maravilhosa. Eu quero fazer parte dessa escola para também poder usufruir dos cursos, né, das capacitações. Inclusive, na próxima semana eu vou estar ministrando um curso lá na escola judiciária para justamente a gente cada vez mais ter servidores, servidoras, assim como advogados e advogados capacitados. Então, em relação à segunda parte da pergunta sobre o que é essa minha experiência com esse trabalho, né, que eu tive tão forte sobre a interiorização da educação jurídica no estado do Pará, pode ser levada aí essa expertise para dentro do tribunal. E aí a gente tem uma Luciana já procurando quais as comissões do tribunal que a gente pode estar ali atuando para justamente trabalhar essa questão da estruturação, essa questão do funcionamento das comarcas no interior do estado, o que eu puder ali ser de condutor para justamente estreitar as relações, quais são as dificuldades que a gente tem na advocacia do interior, o que é que o Tribunal de Justiça pode fazer para facilitar, porque eu acho que é um equívoco muito grande, doutora, a gente achar que nós estamos de lados opostos. Nós não estamos. Nós estamos todos juntos e entrelaçados, nós somos todos operadores do direito. E essa engrenagem gigantesca chamada judiciário paraense, judiciário brasileiro, só funciona se a advocacia estiver trabalhando, se o judiciário estiver trabalhando, todo mundo junto, na mesma engrenagem. Então, de fato, é um mote muito grande essa valorização, esse carinho que eu tenho pelo interior do estado, essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos pelo interior do estado. Então, com certeza, é um compromisso gigantesco e um compromisso mesmo de valores que eu tenho de, estando no tribunal, ser uma pessoa, uma grande representante do interior do estado, e o que tiver ao meu alcance, mesmo fora do meu alcance, saibam que a minha bandeira vai estar sempre levantada para melhorar as condições, para sempre ter um olhar ali amigo, daqueles que vão para Belém, que precisam de espaços ali no Tribunal de Justiça. Eu sei que às vezes é difícil, a pessoa pega estrada de horas, chega em Belém para despachar com um colega, para conversar com alguém. Sabe que vocês vão ter ali um apoio, uma rede de apoio, com toda certeza, porque meu gabinete nem portas terão, estará sempre aberto para receber todos e todas. Doutora, é importante também esclarecer como é o processo para chegar ao quinto, como é que funciona. Muitos advogados não têm conhecimento e é importante também que a população tenha conhecimento, porque ela também é interessada, claro. Ela vai se beneficiar. Claro, importantíssima a tua pergunta, porque é uma dúvida muito grande. Eu tenho passado por alguns escritórios de advocacia e quando eu explico, quando eu confiro esse esclarecimento, depois sempre tem um colega que diz: olha, obrigada, doutora, por explicar, porque a gente não conhece mesmo. E acaba, pessoal, que nós temos muitos advogados e advogadas, mas muitos que não estão dentro do sistema OAB. E, de fato, são processos internos, apesar de serem processos amplamente divulgados, mas quem está bem de fora, não está em nenhuma comissão, em nenhuma diretoria, em nenhum espaço de gestão, às vezes fica um pouco a largo e não conhece. Então, vamos lá.
A vaga do 5º Constitucional, uma determinação da nossa Constituição, né, que determina que em todos esses espaços o Judiciário brasileiro tenha 1/5 das vagas direcionadas para representantes do Ministério Público e representantes da advocacia. Essa é uma finalidade constitucional para que a discussão jurídica no âmbito desses espaços seja uma discussão que não envolva apenas a expertise dos magistrados que advêm de carreira, mas também expertise dos magistrados, ou melhor, dos desembargadores, que vêm de uma experiência de advocacia, de uma advocacia de militância e também da promotoria do Ministério Público. Então é muito saudável que nos espaços dos plenos, dos diálogos, nas discussões ali técnicas, eu tenha várias posturas, várias expertises, para que a gente chegue a decisões realmente que contemplem a todos esses interesses. Bem, determinado isso, a Constituição, então, em relação à vaga da advocacia, o Conselho Federal ele tem um regramento nacional, tá? E é muito importante dizer que no nosso regramento nacional não há exigência nem da paridade nem da cota racial. E atualmente o Pará, a OAB Pará, na atual gestão, criou o seu regulamento, de acordo com o do Conselho Federal, mas o seu regulamento estadual, e implementou essas duas ferramentas fantásticas, que foi a paridade e a cota racial, que são pautas de políticas afirmativas muito relevantes para toda uma reparação histórica. Então, como está a regra hoje do processo de 5º Constitucional, a vaga de desembargadora para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Nós, no dia 25 de junho, vamos ter uma sessão no Conselho Seccional, onde os conselheiros irão eleger 12 candidatos. Vão ser arguidos os candidatos. Nós hoje estamos com 25 candidatos inscritos, 11 mulheres e 14 homens. Todos vão ser arguidos, vão se apresentar e ao final haverá eleição. Os conselheiros seccionais e as conselheiras seccionais vão eleger 12 representantes, 12 candidatos, 6 homens e 6 mulheres. Dessas 6 mulheres, 2 pretas ou pardas, dos 6 homens, 2 pretos e pardos. Nós já tivemos essa submissão, uma banca de identificação da UFPA, que já determinou quem daquelas pessoas que se inscreveram na cota racial estão realmente deferidas quanto à sua inscrição. Estamos ainda numa fase de recurso, que pode haver alguma mudança, mas a regra geral é isso. 25 de junho, então, vamos ter essa lista de 12. Essa lista de 12 vai, então, para a classe da advocacia paraense que esteja apta, então é importante lembrar, atualizem a sua anuidade para todo mundo poder votar. E o voto vai ser no dia 11 de agosto, o dia da advocacia, o dia de festa para nós, não é, doutora, advogados e advogadas. Dia 11 de agosto, toda a advocacia paraense que esteja adimplente com a sua anuidade poderá votar. A eleição vai ser online, então onde você estiver você vai poder votar e você vai poder votar em até 6 candidatos, até 3 mulheres e até 3 homens. Lembrando que dessas 3 mulheres, uma é preta ou parda e desses 3 homens, um é preto ou pardo. Essa lista sêxtupla é a finalidade da OAB. Entregar ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará esta lista sêxtupla. E aí o Tribunal de Justiça vai marcar a sua sessão e lá vai definir, dentre esses 6 candidatos, 3 candidatos. No Tribunal de Justiça ainda não tem nenhuma determinação em relação à paridade ou cota racial, apesar de nós já termos uma recomendação do CNJ para as listas da magistratura de carreira, que haja sempre uma alternância, uma lista mista, uma lista só de mulheres. Mas em relação à da advocacia não existe ainda nada determinante. O tribunal escolhe 3 candidatos e esses 3 candidatos, essa lista tríplice é encaminhada para o governador do estado, para o governador do estado nomear um candidato ou uma candidata. Excelente, doutora. Queremos agradecer a sua participação e deixar sempre as portas abertas. Foi de suma importância esses esclarecimentos e gostaríamos de que a senhora fizesse as suas considerações. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço o espaço, agradeço a todo o grupo da TV Impacto por esse espaço. É muito importante para nós termos esses momentos de esclarecimento, de falar com a advocacia, de falar com a sociedade, como você mencionou, com a sociedade aqui da região do oeste do Pará, com a sociedade de todo o estado do Pará. E, de fato, além da gratidão mesmo do espaço que vocês estão me conferindo, eu venho aqui abertamente pedir o voto, não é? Inicialmente aí dos conselheiros e conselheiras no dia 25 de junho e, posteriormente, no dia 11 de agosto, onde toda a classe nós vamos estar em festa para que eu esteja nesta lista sêxtupla e seja a sua representante, a representante da advocacia paraense, a Luciana, que é advogada militante, a Luciana, que é professora universitária, a Luciana, que serviu
mais de 12 anos à classe da advocacia e com muito orgulho me sinto muito preparada e segura para pedir o teu voto de confiança. Saiba que você vai ter sempre uma amiga, uma representante da advocacia dentro do Tribunal de Justiça, julgando com cooperação, julgando com transparência, julgando com muita humanidade e respeito a todos e todas. Muito obrigada. Obrigada.